Juízes 6. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel e, por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente e, acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão, como gafanhotos, tanto eles como os seus camelôs eram inumeráveis, e entravam na terra, para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Biezrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou, e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nesta tua força, e livra Israel da mão de Midian, porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo do meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou, pois, Gideão, preparou um cabrito e fez, com uma efa de farinha, bolos ázimos, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e, trazendo para debaixo do carvalho, lhe apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos, e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E ele assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, e tocou a carne e os bolos ázimos, então subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus! Pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou Jeová Salom, e ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: Toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a zera que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, toma o segundo boi, e o oferece em holocausto, com a lenha da zera que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, porém, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, cortada a zera que estivera ao pé dele, e o segundo boi oferecido no altar que for edificado. Pelo que disseram uns aos outros: Quem fez isto? E, depois de investigarem e inquirirem, disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isto.
Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho, para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou a Azera que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois foi derribado o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram a Gidão Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Então todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e, passando o Jordão, acamparam no vale de Jezreel. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando ele a trombeta, os abiezritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele, e ainda enviou mensageiros a Asser, a Zebulon e a Naftali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar enxuta, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim foi, pois, levantando-se de madrugada no dia seguinte, apertou o velo, e espremeu dele o orvalho, que encheu uma taça. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira se ainda falar só esta vez. Permite que só mais esta vez eu faça prova com o velo, rogo-te que só o velo fique enxuto, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho.